Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, final de jogo no Maracanã, Santos 2, Flamengo / arbitragem 3. Foi isso que vimos aqui no Maracanã, o Santos mais uma vez assaltado aqui no estádio do Maracanã, estádio Mário Filho, né? Uma vergonha o que vimos aqui, um pênalti escandaloso cometido do Mateuzinho em cima do Camacho, não marcado pela arbitragem, não marcado pelo senhor André Luiz de Freitas, né, de Goiás, e também o VAR faz vistas grossas e não chama a arbitragem, para analisar o lance no monitor. Olha, uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol nos últimos anos. Para um time que já vem sendo prejudicado de forma constante, aqui mesmo no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Daronco não marcou um pênalti nos minutos finais em cima do Angulo. O Santos, que foi prejudicado em vários momentos contra o Internacional, no gol do Bauerman, uma marcação de impedimento vergonhosa. Depois, na Arena Barueri, contra o Ceará, uma falta que até hoje ninguém entendeu como falta no meio-campo. Entre outras situações, São Paulo no Morumbi, semana passada contra o Corinthians, uma expulsão do Lucas Barbosa, que não aconteceu absolutamente nada, e hoje aqui no Maracanã, um pênalti não marcado em cima do Camacho. O juiz, que já dava mostras desde o começo da partida, que fazia vistas grossas para as faltas cometidas pelos jogadores do Flamengo, não dando cartão amarelo, e eu já citava isso na transmissão. Na primeira falta do Rodrigo Fernandes, ele amarelou o meio-campista santista. Isso é claro, isso era óbvio que era um juiz que tinha lado, era um juiz que estava realmente pressionado para fazer algo. A arbitragem de hoje precisa ser analisada e investigada. O que vimos hoje aqui no Maracanã é muito grave. Não marcar a penalidade máxima sobre o Camacho não é normal de alguém que atue no esporte, de alguém que tenha um pouco de conhecimento sobre a arbitragem. Esses caras estudam, esses caras passam por treinamento para fazer isso que vimos aqui hoje. Então, acima de qualquer comentário do jogo, a minha nota de repúdio, o meu comentário de repúdio contra tudo aquilo que vimos hoje aqui no Maracanã. Uma vergonha, um desastre. O Santos emitiu uma carta aberta à imprensa contra a CBF, falando palavras fortes contra o CNM e também contra toda a comissão de arbitragem. Um árbitro que não pode mais apitar futebol. E quem está no VAR também não merece mais trabalhar com futebol. Porque o que fizeram hoje aqui é uma vergonha, não só contra o Santos, mas sim contra o futebol brasileiro. Repito, cobrar do presidente do Santos é chover no molhado. Um presidente que aceita jogar a final da Copinha, da Copa São Paulo, no Allianz Parque. Um presidente que aceitou calado diversos erros de arbitragem contra o Santos. Agora decide realmente se posicionar de forma forte, mas está tudo perdido. Agora, presidente, agora que o Santos não tem mais chances de chegar a uma Copa Libertadores, agora que já foram tirados mais de 15 pontos do Santos no Campeonato Brasileiro, agora, presidente Andrés Ueda, é muito tarde. O senhor deveria sair urgentemente do futebol do Santos. Porque a cada dia que passa, a cada momento que passa, a gente sabe que o Santos está muito mal gestionado. O Rato acaba de me entregar aqui um posicionamento da comissão de arbitragem, respondendo à carta aberta do Santos Futebol Clube. Abre aspas aí para a comissão de arbitragem. A comissão de arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo, Adriano Milksvik, por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada da Série A de 2022, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem. Portanto, está aí. A Confederação Brasileira de Futebol confirma o erro de arbitragem, afasta os dois árbitros, mas de nada adianta. O Santos agora
está fora totalmente de condições de conquistar uma vaga na pré-Libertadores 2023. Mais uma derrota que custa caro para o planejamento do Santos Futebol Clube. De nada adianta. Consolo zero. O que o Santos precisa cobrar, infelizmente não vai acontecer, é a anulação da partida. E a gente sabe que não vai acontecer. Agora, é preciso investigar esses dois senhores que participaram da arbitragem de hoje. É preciso que seja aberta uma investigação urgente. Não é normal um pênalti como o de hoje não ser marcado. Alguma coisa pode ter por trás de tudo isso. Não é normal. Eu não aceito. Falei durante a transmissão que estava envergonhado. No momento do lance, eu disse na transmissão: pênalti claro. Não precisei ver replay, não precisei ver absolutamente nada. E não é possível que com 4, 5, 6 câmeras, esses caras não tenham visto a penalidade máxima, claríssima, a favor do Santos. Vergonha. Essa é a palavra que fecha o comentário do jogo de hoje. Eu me nego a analisar a partida. Eu me nego a analisar o jogo de hoje. É preciso tomar providências seríssimas contra a arbitragem e com quem comanda a arbitragem do futebol brasileiro. Um abraço. Valeu, galera. Tchau.